meu nome é Aline Florner, professora e criadora do método QR2 de estudos por questões. Hoje teremos aulas de questões de ética no serviço público, Banca CESP, AGU 2010. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se àquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanente no tempo e no espaço. Item correto. Ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. Tem também por função influenciar o estabelecimento do sistema de valores humanos. Observação: constantes morais no contexto da questão não significa algo imutável, mas diz respeito aos enunciados e princípios. Banca CESP, AGU 2010. A ética ocupa-se de questões subjetivas, abstratas e essencialmente de interesse particular do indivíduo, sem relação com valores ou condutas sociais. Item errado. Tanto a ética quanto a moral ocupam-se da conduta humana. De um lado, a moral prescreve a conduta, do outro, a ética busca compreendê-la. Banca CESP, MPU, Técnico 2015. A ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Item correto. Esta é a definição de ética, seu ramo de estudo e sua relação com a moral. Ética é um conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros na sociedade em que vive, garantindo igualmente o bem-estar social, ou seja, é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Vem do grego ethos, que significa modo de ser. Banca CESP, DEPEN, Agente 2015. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são considerados sinônimos, uma vez que ambos se referem a aspectos legais da conduta do cidadão. Item errado. Ética e moral não são considerados sinônimos. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por sociedade. Banca CESP, MPU, Técnico 2015. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. Item correto. Moral trata das regras observadas por um determinado grupo social num dado momento histórico. Moral pode ser definida como todo sistema público de regras próprio, tem caráter normativo de diferentes grupos sociais, que é variável de uma sociedade para outra, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados, orientam o comportamento dos indivíduos dentro da sociedade. Banca CESP, ANTAC, Analista Administrativo 2014. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. Item correto. Ética é ciência e seu objeto de estudo é a moral. A questão está de acordo com a doutrina. Definição proposta por José Renato Nalini. Ética é a ciência do comportamento moral, costumes, regras, convenções estabelecidas por cada sociedade dos homens em sociedade. É uma reflexão sobre a sociedade. Banca CESP, Suframa, Analista 2014.
Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Item correto. A moral está relacionada com a cultura e a tradição num determinado grupo, num dado momento histórico. Banca CESP, INPE Analista 2013. Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana. Item correto. Ética trata-se de uma parte da filosofia que se ocupa de estudar a moral. Ética, teoria. Moral, prática. Banca CESP, ANEEL, Técnico, Área 2, 2010. Importante característica da moral, o que a torna similar à lei, é o fato de ser absoluta e constituir um padrão para julgamento dos atos. Item errado. A moral não é universal e não tem os mesmos valores em todos os lugares e épocas. Ética é teoria, é princípio, é permanente, é universal, é regra. Moral é prática, é conduta, é temporal, é cultural, é conduta de regra. Banca CESP, ANEEL Técnico 2010. A ética tem como objetivo fundamental levar às modificações na moral, com aplicação universal, guiando e orientando racionalmente e do melhor modo a vida humana. Item correto. A ética pretende ter um caráter científico e seu objeto de estudo são as ideias e atitudes humanas relacionadas à moral e, ampliando o conceito, a busca da felicidade. Banca CESP, TRE, Técnico Judiciário 2010. Apesar de estritamente relacionadas, ética e moral não se confundem. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento. Item errado. A questão erra ao usar a palavra pressupõe no sentido de supor as regras morais. Sabe-se que a ética estuda as regras morais, ou seja, ela não poderia supor antecipadamente nada. O objetivo principal da moral é a prescrição de conduta e os princípios morais são regras. Já a ética busca compreender o comportamento humano relacionado à moral e a busca pela felicidade. Princípios éticos são apenas orientadores para as regras. Banca CESP, AGU, Contador 2010. Os conceitos e valores tradicionais da moral não são universais nem estabelecidos objetivamente, mas têm suas origens em um momento histórico e em uma cultura específicos, servindo a certos interesses que vão sendo esquecidos com o tempo. Item correto. Os conceitos relativos à moral não são universais, não são objetivos. Contudo, mudam de acordo com a época e local em que são aplicados. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, 2010. Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes e pelos seus vícios, sendo que ambos pressupõem valores que, se não forem traduzidos em ações, perdem seu sentido. Item correto. Segundo Aristóteles, vício é o contrário da virtude. Já virtude está relacionada ao agir, ao modo de ser. Conclusão: é possível dizer que vícios e virtudes perdem sentido se não forem transformados em ação.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que quem vai ter mais chances na prova? Você que estudou com técnicas, metodologia, além de um profundo conhecimento da banca examinadora, tanto do seu concurso como de outros, ou aquele aluno que só leu as teorias? Fez algumas questões que o preparatório disponibilizou e foi para a prova com pouca bagagem. Eu aposto em você.